Olá, tudo bem? Como você está? Eu estou me recuperando da cirurgia, um pouco de incômodo, mas suportável, é normal, mas que nada disso impeça a nossa fé e a dedicação à obra de Deus. Mesmo não podendo estar nos lugares, mas podemos fazer a obra de Deus através de vídeos como esse, né? Ou de uma palavra por telefone, ou um meio que Deus quer realmente que nós utilizemos para que a obra seja feita. Eu estava aqui lendo na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3, e no versículo 4 fala o seguinte: que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Hoje, infelizmente, o pecado está sendo tratado como algo normal, como uma coisa corriqueira. A indiferença em relação à obra de Deus está sendo colocada de uma maneira exorbitante. Hoje estamos na época do tanto faz. Tanto faz eu servir, tanto faz eu ler, tanto faz eu orar, tanto faz eu levar a Bíblia, tanto faz eu ir para a igreja, tanto faz eu ouvir a palavra de Deus, tanto faz. Só que desse tanto faz, cria-se dentro da pessoa esse espírito de indiferença que a cada momento vai afastar a pessoa de Deus. E o afastamento de Deus nos traz consequências terríveis. A primeira é que não vamos estar mais debaixo da graça de Deus, da proteção de Deus. Não vamos estar mais debaixo da potente mão do Senhor que nos livra, nos guarda, nos protege, nos orienta, e que não nos faz enxergar que a nossa vida aqui ela é passageira. Nossa vida aqui nesta terra ela é passageira. Tiago, escrevendo sua carta à igreja, diz que a nossa vida é uma neblina que aparece e logo se dissipa. Ou seja, não é nada. Não é nada. É uma chama de uma vela que está exposta ao vento. E o que impede desta chama se apagar é a mão de Deus. Ela fica aqui na frente da vela. E o vento não pega e não apaga essa chama dessa vela. Então o pecado, ele é uma transgressão à ordem de Deus, uma transgressão aos mandamentos de Deus, e viver neste pecado, nós não podemos usufruir da presença de Deus, porque a Bíblia fala que Deus não pode estar onde está o pecado. Ele contempla, mas não pode estar. Ele não pode atuar onde há o pecado, porque ele é santo. E é uma das exigências que Deus faz para nós, cristãos, que sejamos santos como ele é santo. E não é na excelência de ser melhor do que os outros, não. É ser separado para o propósito de Deus, para a obra de Deus. Não me deixar contaminar com as coisas deste mundo, não me deixar ser levados pelas doutrinas pagãs, pelas coisas pagãs, pelos prazeres que são efêmeros, que são temporais. Eu tenho que ter um prazer naquilo que é eterno. E, lendo a palavra de Deus, o que é eterno é Deus. É a glória de Deus, são as coisas de Deus. Eu não posso de maneira nenhuma deixar que o pecado quebre a minha comunhão com Deus, assim como quebrou com Adão. Adão pecou. E o pecado que o Adão pecou não foi comer o fruto. O fruto foi uma consequência de algo que aconteceu antes, que foi a desobediência. O pecado de Adão foi desobedecer a Deus. Deus deu uma ordem a Adão. E Adão não cumpriu esta ordem. Ele desobedeceu. Muitos dizem que o fruto do pecado é a maçã. Na Bíblia não fala isso. Não fala que fruto era. A Bíblia fala que Deus deu uma ordem a Adão para que tinha uma árvore. E nessa árvore ele não comesse do fruto daquela árvore, porque senão ele morreria. E realmente Adão morreu. Ele morreu para Deus e viveu para o mundo. Ele foi expulso da presença de Deus. Ele não podia mais contemplar Deus na conversa que Deus tinha todas as tardes com Adão.
Ele não podia mais usufruir da presença constante de Deus em sua vida. E isso trouxe consequências piores, porque quando Adão pecou, Deus lançou um decreto muito terrível sobre esta terra, por conta de Adão. Ele falou para Adão e disse: maldita agora é a terra por tua causa. Por quê? Porque tudo que havia de cobiça, de inveja, maledicência, adentrou a terra, porque Adão escolheu não obedecer a Deus. E veio aí as consequências terríveis. As gerações foram terríveis, incrédulas, infiéis, ao ponto de chegar a amplitude de Deus ter que destruir a humanidade, salvando somente Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, e os animais nos quais Deus escolheu para estarem na arca. Mesmo depois dessa chance que Deus tinha dado à humanidade através de Adão, o homem continuou num processo contínuo de afastamento de Deus, à exceção de alguns justos que a Bíblia relata. Vieram os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, né? Os homens de Deus, os profetas, as profetisas, depois vieram os discípulos, até chegar Jesus Cristo, para nos trazer de volta uma comunhão que nós havíamos perdido. O pecado é a quebra da intimidade com Deus. E eu fico assim muito pensativo, como é que o homem se entrega a isso? Não se importa de não estar na presença de Deus. Porque as pessoas pensam, não, eu estou aqui, é um pecadinho, eu vou fazer essa coisa aqui, Deus não vai levar em conta. A Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que pecado é pecado, não importa se ele é grande, se é pequeno, é pecado. É afastamento de Deus. É a quebra de uma aliança com Deus. Aí você pode perguntar, mas cara, todos pecamos. Sim, nós somos pecadores. Nós não somos perfeitos. Perfeito só Jesus Cristo. Nós somos pecadores. Mas a diferença está, se eu quero pecar de uma forma voluntária, eu sei os mandamentos de Deus. Está aqui na Bíblia. Não mentir, não roubar, não enganar, não adulterar, não enganar, não desejar mal ao próximo. Eu fazer as coisas corretas. A Bíblia fala que na minha mente tem que estar tudo que é puro, verdadeiro, honesto, de boa fama, que tenha virtude, que tenha louvor. Tem que ocupar meu pensamento. Eu fugir disso, eu estar quebrando essa aliança, quebrando esse propósito de me aproximar mais de Deus. Quando eu engano, quando eu minto, quando eu me corrompo com esse mundo, quando eu me entrego aos prazeres mundanos, os prazeres carnais desta terra, eu estou quebrando o princípio de Deus. O apóstolo Paulo fala isso, que nós devemos apresentar nosso corpo como um sacrifício vivo e agradável a Deus, e não usar o nosso corpo como objeto do pecado, porque nosso corpo é para ser templo e morada do Espírito Santo. Templo e morada do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo pode operar dessa maneira? Como é que o Espírito Santo pode agir na minha vida se eu estiver em pecado? Como é que o Espírito Santo pode habitar dentro de mim se este templo está contaminado, está sujo, porque eu quero me entregar aos prazeres do mundo? E Tiago, no capítulo 4, versículo 4, ele dá um decreto assim muito, muito sério e que poucas pessoas levam a sério, que diz que aquele que se quiser fazer amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quanto mais próximos eu estou do contato com o mundo, dos prazeres do mundo, mais afastado eu estou de Deus. E estando mais afastado de Deus, eu não posso ter a proteção e a guarda e principalmente uma garantia de salvação, se acaso eu venha morrer nesse pecado. Em Hebreus fala que o homem morre uma vez e depois segue o juízo. E só existe 2 juízos relatados na Bíblia: céu ou inferno. Não existe o meio termo. A Bíblia aqui não fala de meio termo.
Ou o homem, ele morre e vai para o Senhor, ou o homem morre e vai passar a eternidade longe do Senhor. Isso é real. Não é história, não é conto de fada, porque a Bíblia fala isso. Isso é uma realidade. E que nós temos que pensar nisso, porque você pode até passar uma vida sem Deus. Pode até passar. Mas triste será morrer sem Deus. Triste será. Porque morrer sem Deus não vai poder gozar da eternidade com Ele. E se não estiver na eternidade com Deus, vai estar na eternidade, né, no tormento, pelos séculos dos séculos, que é o inferno, que é o Geena, aliás, que é o lago que arde em fogo e enxofre. Então o apóstolo Paulo nos alerta que nós devemos nos achegar a Deus, nos achegar de uma forma genuína, confiante, com fé na justificação que somente Jesus Cristo pode dar. Somente Jesus. E Paulo estava escrevendo à igreja. E, consequentemente, escrevendo à igreja, estava dizendo para a igreja: olhe, espalhe essa mensagem por toda a terra. Que o homem que estiver em pecado está destituído da glória de Deus. Destituído da glória de Deus. E só há uma restituição à condição de estar na glória de Deus se for através de Jesus Cristo. E não só através de Jesus Cristo, mas viver Jesus Cristo. Tá certo? Medite nessa palavra. Eu sei que Deus vai falar com você. Nós temos hoje, agora, a condição de mudar os caminhos de nossa vida. Agora. Porque o que estamos vivendo é o agora, não é o amanhã, é o agora. A certeza que eu tenho é agora. Então, se você tem algo para ser tratado com Deus, trate agora. Não deixe para amanhã. Se tiver com outra pessoa, se tiver algo que está te incomodando, um pecado oculto, peça perdão a Deus. Mude essa história. Tá certo? Deus tem um prazer de querer te abençoar. Em nome de Jesus. Tá ok? Deus te abençoe. Ore por mim. Curta nosso vídeo. Divulgue nosso vídeo. Em nome de Jesus. Que outras pessoas possam ser alcançadas por essa palavra que esse humilde servo do Senhor está sendo usado agora. Não só para a sua vida, mas a quem você desejar que seja alcançado. Tá ok? Muito obrigado. Deus te abençoe. Deus é contigo.